A reforma tributária voltou a ocupar destaque na agenda política e econômica do país em meados de julho, a partir da apresentação da primeira fase da proposta do governo, CBS, que une os principais tributos federais. Nessa edição de agosto do Conectados, estamos conversando com os principais idealizadores das propostas que estão na mesa para explicar e detalhar essas propostas aos executivos do setor de eletrônicos. Tido como prioridade entre as medidas que visam estimular a retomada da economia e fundamental para a atração de novos investimentos ao país, a discussão sobre a reforma tributária acontece em meio à pandemia do novo coronavírus, que tem exigido dos governos em todas as esferas e do parlamento um esforço conjunto para a superação dos desafios sanitários, sociais e econômicos. A proposta do governo se junta às propostas conduzidas pela Câmara e pelo Senado, a PEC 45 e PEC 110, que trazem um conceito de unificação de tributos por meio de um imposto sobre valor agregado, o IVA. Entretanto, além de tocar em um primeiro momento nos impostos federais, vem com direcionamento de ser executada por fases, justamente preservando uma eventual discussão política mais complexa com estados e municípios, em um cenário naturalmente adverso como o atual. Tudo parecia que a discussão fosse ficar resumida a essas três propostas, quando então começa a ganhar visibilidade uma nova corrente, um movimento formado por setores representativos do setor público e privado, né? Para entender os principais pontos do Simplifica Já, vamos conversar com o assessor especial da Secretaria de Finanças do município de São Paulo, além de professor do INSPER e diversas outras instituições de ensino, Alberto Macedo, um dos idealizadores dessa proposta. Alberto, obrigado por falar com Conectados. Como é a composição do Simplifica Já? Quais são as principais entidades que estão aí, né, neste grupo, né, se eu posso chamar assim, e como que essa proposta está representada aí no parlamento, como é que vocês estão se articulando? Bom, Fábio, obrigado pela oportunidade, em primeiro lugar, é um prazer. Bom, o Simplifica Já ele tem aí uma composição de apoiadores do setor público e privado, né, a ANAFisco, a Associação Nacional de Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal, a ABRASF, Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, a Central Brasileira de Setor de Serviços, com os seus mais de 800 mil empresas afiliadas ao setor de serviços, o SESCOM de São Paulo, né, setor de contabilidade, o Sinafresp, Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo, a União de Vereadores do Brasil, a Federação Catarinense de Municípios, com todos os 295 municípios catarinenses, a Associação Brasileira de Advocacia Tributária, entre outras entidades. Tá certo. Bom, diferentemente das outras três propostas, a do Simplifica Já me parece que oferece um caminho distinto aí da criação de um IVA, né? Não há exatamente uma unificação aí de impostos, né? Qual é o racional resumido aí da proposta de vocês? Boa pergunta, Fábio. O racional, ele decorre primeiro de entender o diagnóstico. Fala-se genericamente que o sistema tributário é um caos, que está muito complexo, mas não se fala exatamente quais são os principais problemas que geram essa complexidade e esse caos. E nós, quando percebemos, dialogamos com o CECIF, o deputado Raul, por muito tempo, mas quando percebemos que pontos estruturantes de divergência estavam acontecendo, porque entendemos que pode-se entregar praticamente todos os objetivos que as PECs estão aí pretendem entregar, mas sem gerar efeitos redistributivos diversos de municípios para estados e de aumento de carga tributária, né? O setor de serviços sendo muito onerado. Então, a proposta Simplifica Já é uma proposta que, primeiro, tem como denominador comum, tem como premissa, o denominador comum entre os entes, ou seja, há ganho para todos os entes e para a sociedade, porque, de fato, não tem aumento de carga tributária, umas propostas que estão aí acabam gerando, né? E já resolve os principais problemas da tributação do consumo do país. Ela é formada de maneira modular, como se fossem 4 módulos. Primeiro, a reforma da PIS/COFINS, que ela traz o caos que traz, porque tem mais de 100 regimes especiais, né? O PL 3887 que o governo federal enviou já serve como essa primeira peça de Lego, dessas 4 peças de Lego, que são a reforma do Simplifica Já, claro, com algumas correções que entendemos relevantes, a desoneração parcial da folha, né, em que as empresas que empregarem mais e que tiverem maior massa salarial terão uma alíquota da contribuição previdenciária patronal menor, a reforma do ICMS, que é o pior tributo do Brasil,
né, em que a reforma do ICMS no Simplificar já resolve os principais problemas da tributação no consumo no Brasil, e também a reforma do ISS, que traz um melhor ambiente de negócios ainda para as empresas prestadoras de serviços, por exemplo, com o sistema de nota fiscal sobre o eletrônica nacional. É importante registrar que o diagnóstico, o caos não decorre da separação de tributos de consumo de entes federativos diversos, PIS, COFINS, IPI federal, ICMS estadual e ISS municipal. Decorre, sim, de principalmente dois fatores, o ICMS e a PIS, COFINS. Dados objetivos demonstram isso. A pesquisa CNI de 2019, os industriais, quando foram perguntados qual o tributo que causa maior impacto negativo no ambiente de negócio, resposta: ICMS, 42%, PIS/COFINS, 16%, e lá embaixo, ISS, 1%. Ou seja, não é separação mercadoria e serviço ou separação de tributos sobre consumos federais, estadual, municipal, que geram o caos, mas sim o ICMS especificamente, que tem mais exceção do que regra, com as guerras fiscais decorrentes de benefícios fiscais desenfreados e haver 27 ICMS no país em vez de um só ICMS, e a PIS/COFINS com seus mais de 100 regimes especiais. E ainda aprimoramos o ISS, nacionalizando a legislação dos milhares de municípios em relação ao ISS, tornando uma legislação única, e ainda desoneramos parcialmente a folha. Então, são esses 4 pontos que trazem a grande melhoria, a entrega dos principais pontos que as pestes estão aí querem entregar, mas sem gerar efeitos redistributivos exagerados entre os atores envolvidos. Tá certo. Então, só para entender, seria uma espécie de nacionalização do ISS e do ICMS também? Isso acabaria com a guerra fiscal? É isso? Exatamente. Porque quando se fala, por exemplo, na PEC 45, unificar 5 em 1, como já falamos, o problema é quando junta em um tributo só a IBS, esse IBS é de competência de 3 entes. Isso traz problemas diversos, mecanismos, malabarismos diversos para tentar fazer esse IBS de competência compartilhada. Quando o melhor, o que devolve de imediato e sobre o tributo que já conhecemos, que é o ICMS, a melhoria é juntar os 27 ICMS de 26 estados mais DF no ICMS nacional. É juntar os milhares de ISS no ISS nacional e acabar com o regime especial da PIS/COFINS e desonerar a folha. Tá certo. Bom, um dos aspectos mais criticados aí, como você já até comentou, nas propostas da Câmara e do Senado, diz respeito à soberania dos estados e municípios, tendo em vista que alteram aí princípios importantes do Pacto Federativo, né? O senhor considera que a reforma a ser discutida deve ser mesmo via PEC ou não? Esse seria um modelo impositivo, excluindo que os estados possam fazer valer as suas escolhas, né, e os municípios também. Uhum. Pelo que a gente entendeu, a proposta do Simplifica já se daria por uma PL, né? Tem essa diferença. É por esse motivo, exatamente para não ferir o Pacto Federativo? Não, veja bem, a proposta Simplifica Já, que está inclusive consubstanciada na emenda 144 à PEC 110, subscrita pelos senadores, atualmente senadores Major Olímpio e Nelsinho Trade, né? Ela mexe sim em texto constitucional, mas o mínimo necessário. Por quê? Porque tem que mexer. Porque o ICMS, que é o pior tributo do Brasil, ele é muito constitucionalizado. É o imposto que tem mais regras na Constituição. Então, tem que haver pequenas mexidas, mas são muito poucas, né? Para poder tornar o ICMS moderno. Também o ISS, também algumas mexidas, e, por exemplo, no ISS uma transição de origem para o destino, né? E na parte federal, uma pequena mexida na redação do artigo 195, que fala do financiamento da Seguridade Social, particularmente por conta aí da PIS/COFINS e da desoneração parcial da folha. Mas é uma mexida muito menor, em termos constitucionais, do que as PECs que estão aí. Por exemplo, em termos de folha de página 4, a PEC 110 tem 30 páginas, só o texto, né? A PEC 45 tem 21 páginas. A emenda 144 à PEC 110, que é o Simplifica Já, tem 8 páginas. Isso porque tem lá a transição na DCT, que guarda disposições constitucionais transitórias. Então, é muito mais enxuta, é o mínimo que entendemos necessários para de fato, organizar a tributação do consumo do Brasil, partindo dessa pequena mexida constitucional. Tá certo. E no caso dos regimes tributários diferenciados, como é o caso da Zona Franca de Manaus, né, que demandam um tratamento diferenciado, tendo em vista que mudanças radicais e fora de um prazo razoável, né, para adaptação,
possa representar riscos para o desenvolvimento regional e também afugentar empresas, investimentos, que seria ainda muito grave nesse contexto que a gente vem sofrendo aí, né, com pandemia, e a gente já vinha sofrendo um processo de desindustrialização aí nas últimas décadas, né? Como é que vocês tratam essa questão? Qual que é o teu entendimento sobre esse aspecto? Bom, em relação, lembrando a premissa que é haver um denominador comum entre diversos atores envolvidos, a proposta Simplificar Já, ela não mexe na Zona Franca de Manaus. Não é o momento, o debate para a Zona Franca é o debate mais longo. Não temos tempo para esse debate agora. Temos que entregar aquilo que resolve de imediato para as empresas poderem se recuperar, o tecido econômico se recuperar mais rapidamente para voltarmos ao crescimento econômico. Então, nessa ideia de mínimo necessário para entregar algo que melhora em muito a tributação no consumo no Brasil, não mexe agora em Zona Franca de Manaus. Esse não é o momento para isso, né? Em relação ao ICMS, que envolve aí, a questão de Zona Franca também, a ideia de melhoria do ICMS do Simplificar já tende a reduzir em número a guerra fiscal por conta de jogar o ICMS cada vez mais para o destino das operações interestaduais, mas não amarrando a transição no texto constitucional, como faz as PECs que estão aí, faz essa transição amarrada sem ter dados de economia real. Pesquisa de orçamento de família ou de DH renda são muito estimadas, a conta pode haver erro grande. Do Simplificar Já, ele estrutura um comitê gestor nacional do ICMS, esse comitê gestor, com nota fiscal eletrônica de padrão nacional, as emissões de notas que vão ocorrendo vão alimentando uma grande base de dados, e aí sim o comitê gestor nacional do ICMS, com relatórios técnicos, subsidia o Senado para, por resolução, e reduzindo cada vez mais a alíquota do estado de origem, ou seja, a alíquota chamada interestadual. Essa melhoria, com a melhoria das alíquotas do ICMS, em que se organiza em, no máximo, 5 alíquotas, uma mínima, uma máxima e 3 intermediárias, e os estados não vão poder dar redução de base de cálculo, quer cobrar menos, reduz a alíquota conforme as 5 definidas por resolução do Senado, né? E aí, com essas medidas e a unificação da diversidade de legislações do ICMS dos 27 estados em resolução única do Comitê Gestor Nacional do ICMS, tudo isso já tende a reduzir a renúncia fiscal, que no ICMS, ano passado, só a declarada foi algo em torno de 120 bilhões de reais, uma arrecadação total de 510 bilhões de reais. Então, não precisa acabar com o regime com renúncia fiscal. É só reduzir para tirar aqueles fatores que geram benefício fiscal, mas que não são bons para a economia, que gera guerra fiscal. Não mexemos agora com a Zona Franca de Manaus. Tá certo. Bom, ainda dentro da proposta de vocês, nesses modelos aí da simplificação, aqueles 5 pontos que vocês consideram, até acabei assistindo o vídeo de vocês, um dos aspectos é a questão dos créditos tributários, né? E que é um assunto que hoje recebe muitas críticas por parte das indústrias de diversos setores, né? Demora para receber, uma série de críticas, né? Como ficaria isso na proposta do Simplifica Já? Exato, o Simplificar Já ele ataca muito bem isso aí, porque a gente sabe que hoje no Brasil a não cumulatividade ela é de mentirinha. Por que ela é de mentirinha? Porque, como você falou já, as empresas demoram para ter a extinção do seu crédito acumulado. Agora, tem que entender que a estrutura como está hoje não tem como dar certo. Por quê? Porque o mero destaque em nota do imposto cobrado, gerando crédito, muitas vezes aquele destaque em nota, o imposto nunca foi cobrado. E às vezes, muitas vezes, porque não é porque o contribuinte ficou inadimplente, não. É porque o Estado dá lá um benefício fiscal, mas ainda dando benefício fiscal, não cobrando imposto, permite ao contribuinte destacar o imposto daquela alíquota na nota. Ora, aquilo vai gerar um crédito, né? E aí o Estado acaba não tendo recurso para honrar aquele crédito, não tem lastro financeiro. É por isso, muitas vezes, que ocorre o crédito acumulado, né? Ora, como é que o Simplificar Já resolve isso? Já há sistema para isso, tem que vincular o crédito ao pagamento. Ou seja, aquele destaque na nota vai gerar crédito para bater no imposto a ser pago na operação seguinte, desde que haja o pagamento do imposto correspondente àquele crédito, né? Então, com isso, você melhora a relação que hoje é tensa entre fisco e contribuinte em relação ao crédito, por exemplo, crédito acumulado, e o fisco vai ter não vai ter motivo, melhor dizendo, para não restituir rapidamente aquele crédito. Por quê? Tem lastro financeiro. Vai segurar por quê? Tem lastro financeiro. E, por outro lado, o contribuinte vai poder usar aquele crédito para ser abatido no tributo CEPAL, a operação seguinte,
de forma mais tranquila, sem ter o receio de dali a 3 anos receber um auditor fiscal em fiscalização e glosar aquele crédito. Vai glosar por quê? Está pago, né? Então, você melhora a relação fisco-contribuinte, conferindo uma não cumulatividade de verdade para o sistema. Em relação à aproximação ao crédito financeiro, que é uma demanda antiga das empresas, com as melhorias do ICMS Simplificar Já, como eu falei, a renúncia fiscal, que hoje é exagerada, tende a reduzir bastante. O compliance em relação ao crédito vinculado ao pagamento ajuda, e aí se aproxima mais de um crédito financeiro, que é o que as empresas tanto demandam. Agora, só nesse ponto do crédito também, Fábio, tem que registrar, dá-se uma ideia no IBS que está aí, de que o ISS, por exemplo, gera resíduo para as empresas e é muito ruim. Ora, tem que tomar cuidado, porque hoje, primeiro a própria pesquisa CNI fala que os próprios industriais dizem que o ISS é o menor dos problemas. O ICMS e a PIS/COFINS são disparados os piores problemas. Primeiro ponto. Segundo ponto, a arrecadação nacional do ISS hoje, aproximadamente 80% é de operação B2B, de empresa para empresa. Ou seja, se juntar o ISS agora no não cumulativo, esse não cumulativo, essa juntada vai gerar mais crédito que arrecadação. Das duas, uma. Ou o ente nacional vai ter que reduzir o crédito financeiro para não perder a arrecadação, ou vai ter que aumentar a alíquota. De novo, aumentar a relação tensa entre fisco e contribuinte na questão do crédito. E uma pequena mitigação do crédito financeiro nesse suposto novo tributo não cumulativo, uma pequena mitigação em torno de 10% a 15% nela, pode ser pior do que o resíduo que o ISS gera hoje para as empresas, que tomam serviço de terceiro. Então, é importante deixar isso claro. Tá certo. Eu até queria voltar um pouco na questão do ISS, que a gente falou bastante do ICMS, né? Na proposta de vocês partem desse racional de que o ISS é o imposto que mais cresce no Brasil, vocês até comprovam isso, né? Cresceu 136% nos últimos 10 anos, né? 10 anos, né? Acho. Nos últimos 14 anos. 14 anos, E me explica, Alberto, como é que ele seria distribuído, como é que seria essa nacionalização, como é que ele seria distribuído entre todos os municípios, como que se evitaria uma possível injustiça entre grandes municípios, médios municípios, pequenos municípios e mais municípios com diferentes especialidades econômicas, atividades econômicas, né? Como é que isso não criaria uma discussão política difícil de se contornar também? Boa pergunta, Fábio. Bom, o ISS, como é que o ISS é hoje? Em regra, o ISS é devido na origem, onde está a empresa prestadora de serviço. Há exceções, como, por exemplo, construção civil, jardinagem e outras mais, que o ISS é devido no local da efetiva prestação. Mas o ISS do Simplificar Já, ele é muito modernizado. Por quê? Porque modernizado e melhor distribuído para todos os municípios. Vamos explicar. Primeiro, não mexemos na alíquota mínima nem na máxima, que hoje a mínima é 2% e a máxima é 5%. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, também prevemos o ISS por fora, assim como o ISS por fora. O que é isso? Indo para o ICMS um pouquinho, quando você paga uma conta de energia elétrica de R$100, em que o ICMS é 25%, como ele é por dentro, na prática, essa alíquota não é 25% a efetiva. A nominal é 25%, mas a efetiva é 25% sobre 75%, que é o que ficou com o empresário. Então, na prática, a efetiva é 1/3, é 33%. Então, prevemos o ICMS por fora e também o ISS por fora também. A outra ideia em relação ao ISS é uma alíquota única do ISS por município. Então, naquele município destinatário do serviço, ele pode escolher uma alíquota, mas vai valer para todos os serviços que tenham destinatários ou em operação interna naquele município. Isso não é problema de ter milhares de municípios. Por quê? Porque tem um sistema antes disso. Para jogar o ISS mais para o destino, a gente prevê um ISS compartilhado entre origem e destino. 2% fixo no município de origem, nas operações intermunicipais, né? E no máximo 3% no município de destino. Então, o contribuinte não enxerga 2 alíquotas na operação intermunicipal. Ele enxerga uma alíquota só. Como é que se faz isso? Tecnologia. A ABRASF, a Associação Brasileira das Três Finanças Capitais, juntamente com a CNM, a Receita Federal, o MIDIC, antigo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o setor privado, desenvolveram por 3 anos o Sistema de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional. Está pronto o modelo, com a Guia Única Nacional de Recolhimento. Imagina hoje a Netflix, que paga ISS em São Paulo. Netflix com seus milhões de consumidores em milhares de municípios.
Não tem problema nenhum. Como é que, no Simplificar Já, como é que vai ser? A Netflix, ela vai emitindo nota a cada operação. A cada emissão de nota fiscal eletrônica, ela vai colocar, basicamente, o código do município de origem, o código do município de destino e os dados da operação. E vai emitir nota. O sistema calcula para ela, não precisa fazer conta. O sistema calcula. Ao final do mês, quando ela for pagar a guia única de recolhimento, essa guia puxa todos os dados da nota fiscal de serviço eletrônico emitidos no período e o pagamento, a Netflix, obviamente, valida o valor, né? E ao pagar aquele valor único, esse valor é distribuído automaticamente na conta de todos os municípios envolvidos nas operações que ocorreram naquele período. É um compliance fantástico para as empresas. Hoje, a empresa que tem estabelecimentos em vários municípios tem que saber a legislação de cada município de nota fiscal. É um inferno. Sem contar os municípios que nem nota fiscal eletrônica tem nota de papel, ou que demandam que a empresa vai pagar na boca do caixa lá, né? Com a NFCE nacional, acaba esse problema. É um compliance fantástico para as empresas prestadoras de serviço, que o setor de serviço, lembrando, que é aquele que emprega 70% da mão de obra empregada hoje do país e é aquele que vai nos ajudar a mais rapidamente recuperar essa saída da crise econômica. Uhum. Especialmente no momento que a gente vive aí com grande velocidade a transformação digital, né? Em que produto, serviço acaba meio que se misturando aí, a gente fica até sem saber o que é uma coisa, o que é outra, né? Então, você acredita que a proposta do Simplifica Já, ela, do ponto de vista digital, ela está aí entre as mais modernas? Do ponto de vista digital, bom, tem que deixar claro algumas coisas, né? Ela propicia, inclusive, em relação à economia digital, a melhor cobrança, porque quando você tem primeiro, eu chamo de ISS preponderante de destino, quer dizer, parte na origem e parte de destino. Então, em vez de ser 100% do ISS na origem ou 100% do ISS no município de destino, o que gera guerra fiscal entre os municípios, um ISS compartilhado entre origem e destino traz um novo paradigma, um paradigma de integração fiscal entre os municípios em vez de guerra fiscal entre os municípios. E aí você tem com esse sistema de nota fiscal eletrônica e um comitê gestor nacional do ISS, em que vão estar representados os municípios lá dentro, né? Vai ter um compliance muito melhor e as empresas de tecnologia vão recolher o seu ISS com muito menos discussão de onde deveria ISS. Por quê? Porque esse compartilhamento tende a reduzir a discussão, porque se ambos os municípios estão recebendo a arrecadação compartilhada, a tendência de briga é muito menor. Então, melhora também na parte tecnológica, né, dada a NFCE, que é a única obrigação acessória, basicamente, né? E aí melhora, sobremaneira, o regime das empresas de tecnologia. Em relação à discussão de conflito mercadoria e serviço, também a proposta Simplificar Já, ela propõe uma pequena mexida no artigo 156, inciso 3 da Constituição, para deixar claro que o conceito de serviço lá dentro, que envolve licenciamento, envolve cessão de mar, coisa que já está hoje na lista, mas que tem discussão jurídica no STF, né? Então, deixar mais claro o texto constitucional para não haver discussão sobre, por exemplo, se licença de software é mercadoria ou serviço. Tá certo. Bom, o imposto sobre transação financeira voltou a ganhar destaque aí na agenda da reforma tributária, especialmente do governo que coloca o imposto aí como contrapartida da desoneração da folha, né? Essa proposta de um imposto sobre transações financeiras, ela é possivelmente acoplada na proposta de vocês? Isso é amigável? Como é que vocês veem esse tipo de tributação? Então, a decisão de um imposto sobre movimentação financeira é uma decisão do governo federal, né? Agora, é totalmente acoplável. Por quê? Porque, como eu te falei no início, o Simplificar Já ele é modular. Ele funciona como peças de Lego. A reforma do ICMS, a reforma da PIS/COFINS, a reforma do ISS, na nossa proposta, está a reforma da desoneração parcial da folha. Agora, se o governo entender que cabe essa desoneração total da folha, é só pegar o módulo dessa nova CPMF, acoplar, que é o quarto módulo. Pronto, está fechado e é totalmente acoplável à proposta Simplificar Já. Aliás, foi o que saiu hoje na matéria da Folha de manhã cedo. Vocês defendem, então, também, vocês defendem o imposto sobre a transação financeira? Olha, a gente entende, a gente sabe que a questão, que o funding de uma seguridade social em qualquer país do mundo está mudando um pouco a questão por conta da empregabilidade. Cada vez mais empresas de tecnologia conseguem ter um ganho de escala tremendo com pouquíssimos empregados, né? A gente sabe como é que funciona isso na economia digital. Então, obviamente, não é à toa que o artigo 195 da Constituição já traz lá possibilidades de bases
de financiamento da Seguridade. Tem a folha de salário, tem a receita, né? tem o lucro líquido, né? Tem aí, por enquanto, a CPRB, a receita bruta, né? A ideia que está sendo discutida agora no Congresso, se vai prorrogar ou não. Então, na nossa proposta, nós temos até emenda ao PL 3887, a ser apresentada por deputados, de desonerar a folha, né, de forma gradual, ou seja, é como se fosse uma transição. Nós temos ainda empregados nas indústrias, nas empresas, e é importante, no nosso entender, trabalhar com isso e fomentar a empresa que quanto mais empregado ela tem e quanto maior a massa salarial, menor vai ser a contribuição previdenciária patronal. Então, a nossa ideia é uma desoneração parcial da folha e não total da folha. Agora, como você perguntou, se a nossa proposta a ela é acoplável uma eventual tributação de movimentação financeira, sim, é acoplável, porque, como eu te falei, a proposta ela funciona de forma modular. Tá certo. Bom, a gente está caminhando para o fim aqui da nossa conversa, Roberto. Vou te fazer mais 2 perguntinhas para não tomar mais seu tempo, tá? Bom, eu vi no material de vocês que vocês falam uma possível redução em 99% dos atuais tributos, né? Uhum. Eu sei que não vai dar para a gente falar de todos, mas eu queria que você explicasse um pouquinho ou adiantasse um pouquinho como que seria essa configuração. Dá para a gente entender, assim, resumidamente, pelo menos nos principais, do quanto seria essa redução? Como é que a gente consegue enxergar isso? Não, isso é fácil, Fábio. É porque, na verdade, não existe um ICMS no Brasil. Tem 27 ICMS. Não existe um ISS no Brasil. Tem 5.570 ISS. Ora, então a ideia realmente é quando você tem a PIS, COFINS e IPI, né? Então você tem a PIS, COFINS unificadas, né? E o IPI, e você tem, em vez de 27 ICMS, um ICMS nacional. Em vez de 5.570 ISS, um ISS nacional. Ou seja, no final, em vez de 6.000 tributos, você passa a ter 4 tributos. Então, essa é a conta, né? Agora, é óbvio que essa conta, você fala, Alberto, mas o IBS também junta. Só que a gente dá o destaque ao que realmente reduz a complexidade, que não é juntar tributos de ente federativo diverso, União, Estado e Município, e sim juntar tributos de mesmo ente. Ao juntar tributos de mesmo ente, você traz uma melhoria tremenda no sistema tributário. Eu tenho que lembrar que o Banco Mundial, eu não sei se eu falei aqui, mas só para reforçar, o DENBIS em 2020, das 1.501 horas que se gasta para se calcular tributo no Brasil, segundo o Banco Mundial, o ICMS responde sozinho por 59%. Olha, se você já resolve o ICMS, você acaba com mais de metade dos problemas da tributação do consumo no Brasil. E não precisa juntar o ICMS com o ISS e com a PIS, COFINS e IPI, né? A PIS, COFINS, se você acaba com os regimes especiais dela e você unifica, você acaba com o segundo maior causador do impacto negativo da competitividade, segundo a CNI, em 2019, que foi feito em pesquisa em 2019. Então, é uma forma de explicar de forma mais clara que a verdadeira simplificação é justamente unificar, acabar com o regime de PIS/COFINS, unificar os 27 ICMS e unificar os 5.570 ISS. Tá certo. Em relação ao setor produtivo, em especial a indústria, por que o Simplifica Já seria a melhor proposta? Uma pergunta bem aberta. Perfeito, porque o Simplifica Já, ele é baseado em números. As PECs que estão aí não mostram uma memória de cálculo e promete crédito financeiro. Ora, promete crédito financeiro mantendo a redação atual do ICMS em relação ao crédito? Vai deixar para ler complementar? A nossa proposta já dá uma redação em relação ao crédito financeiro, né? Agora, também com uma realidade de que não temos números suficientes para fazer uma junção de tributos de competências diversas. Então, sim, crédito financeiro, mas tem que lembrar que reforma não é evento, reforma é um processo. O IBS quer construir a casa pelo telhado. O Simplifica Já construir a casa pela sua fundação, com a estrutura de um Comitê de Gestão Nacional de ICMS, um Comitê de Gestão Nacional de ISS, uma nota fiscal eletrônica nacional de ICMS, uma nota nacional de ISS, e essas notas, essas ferramentas vão medir a economia real para, entre outras coisas, junto com as outras melhorias que eu falei, reduzir a renúncia fiscal, melhorar a arrecadação e entregar o que realmente se promete, que é o crédito financeiro, de forma pé no chão, e não de forma assodada e sem ter a estrutura da casa arrumada.
Tá certo. Bom, para encerrar, a última pergunta. Bom, a matéria da Folha deste sábado, dia 22, trouxe uma narrativa de que o governo me parece que vai deixar de apoiar as propostas aí do Congresso, deixar de querer juntar as propostas, né, em torno de uma só e tal, e que apoiaria aí a proposta do Simplifica Já. Faz sentido essa informação? Vocês têm conversado com o governo? Olha, conversamos com alguns atores do governo, né? O importante registrar aqui é que o diálogo existe, né? E que o governo começa a olhar o Simplifica Já como uma solução. E é impressionante, sabe? Para todos que apresentamos, parlamentares do Senado, parlamentares da Câmara, assessores, setor privado, setor público, para todos que apresentamos, todos veem uma lógica e uma proposta que é pé no chão, uma proposta que entrega, né? Quanto mais o governo perceber isso, mais a tendência é ele se aliar à proposta, a não ser que haja outras questões políticas e que o intuito principal não seja entregar aquele projeto melhor, que melhor entrega para a sociedade realmente uma racionalização do sistema tributário da tributação do consumo. Mas estamos conversando e, obviamente, esperamos que essa conversa avance por toda a sociedade para se mostrar as qualidades do Simplifica Já. Que, aliás, traz, repito, ele traz, ele não vai de encontro ou contra as que estão aí, mas sim pega a parte boa delas e entrega para a sociedade sem pegar a parte ruim que traz redistribuição de carga em setores econômicos e também efeitos redistributivos imensos de municípios para estados particularmente. Tá certo, obrigado. Bom, conversamos então com o Alberto Macedo, assessor especial da Secretaria de Finanças do município de São Paulo e um dos idealizadores aí do Simplifica Já. Alberto, muito obrigado por conversar com Conectados. Eu que agradeço. Obrigado.